Podemos estudar juntos, darmos juntos a boa palavra do Senhor nosso Deus. Vamos à nossa lição. Nós temos um assunto amplo para tratarmos aqui esta manhã. Lição de número 8. Lição de número 8. Seu Luiz. Está em Linhares? É até agora. O Luiz está para Linhares, no Caped, né? Ah, muito bem. Lição de número 8. Vamos quebrar um gelo. Qual é o tema da nossa lição? No 3, 1, 2, 3. Vamos de novo. Só as irmãs, qual é o tema da lição? Isso, quase língua estranha aí, né? Quase língua estranha. Que transrealidade é essa? Transgênero. Que transrealidade é essa? Deixa só eu pontuar para vocês algumas coisas. Eu vou tentar ser o mais simples possível dentro desse assunto. É um assunto que beira aí alguns conceitos que pode tornar a nossa aula mais maçante. Então eu vou tentar evitar o máximo possível trilhar por esses caminhos e tentar ser o mais simples possível, tá bem? Vou tentar ser o mais simples possível. Eu vou pedir a alguém, Pastor Pablo Duarte, arruma um microfone para o Pastor Pablo Duarte, que ele vai fazendo leituras comigo aqui. À medida que eu vou expondo a lição, ele vai lendo alguns pontos e a gente vai comentando, só para a gente não fugir aí desse curso do leito do rio. Tá bonzinho, o som tá gostosinho hoje, Pablo. Somzinho, ó. Rapaz, tá legal. Clay, tá show, hein, Clay? O som tá show. Aqui pra mim, aqui, eu pregaria aqui o dia todo aqui, ó. Parado aqui do jeito que eu tô aqui, ó. Show, tá? Então vamos lá. O texto básico da nossa lição, texto básico. Pastor Pablo Duarte, faz um favor para mim. Você está com a revista de professor aí? Está com a revista de professor? No plano de aula, tópico 2 aí, vai estar objetivos da lição. Sim. Leia para mim, por gentileza, os 3 objetivos da nossa lição, por favor. Apresentação da lição. Ponto A, objetivo da lição. Primeiro, subtópico, explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. Muito bem, esse é o objetivo específico do tópico 1. Lembrem-se, cada objetivo específico está entrelaçado a cada tópico da lição, tá bom? O ponto, eu não sei como é que vocês fazem aqui a leitura, tá? Mas vamos chamar de tópico e subtópico, tá? Tópico 2 aí, trabalhando, portanto, o objetivo 2, Pastor Pablo Duarte. Reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. Muito bem. Objetivo 3. Elencar os efeitos da ideologia transgênica. Muito bem. Desse modo, nós temos aí, já percebeu, 3 objetivos, 3 grandes tópicos. Vamos observar esses tópicos aí, vamos montá-lo aí na sua memória. Primeiro tópico, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Subtópico 1, identidade de gênero. Subtópico 2, cisgênero e transgênero. Subtópico 3,
transgênero e sexualidade. Tópico 2, reafirmando a visão bíblica de gênero. Subtópico 1, a constituição biológica. Subtópico 2, a constituição moral. Subtópico 3, a constituição da sexualidade. Tópico 3, efeitos da ideologia transgênero. Ele vai elencar aqui o pastor Douglas Batista. 3, observemos. Primeiro, depreciação da heterossexualidade. 2, construção de narrativas. E 3, que é um ponto bem famoso, que é a linguagem neutra, tá? Que virou piada na internet, a questão do todes, do Todd, virou brincadeira na internet, mas o negócio é muito sério, o assunto é sério. Desse modo, nessa lição, o ponto central dela, a palavra-chave inclusive dela, é transgênero. O ponto central é nós irmos daqui com o conceito do tamanho, pelo menos o conceito do tamanho do problema que nós, enquanto igreja, estamos enfrentando. Onde nasce todo esse conceito de transgênero? Daqui a pouco eu explico, gênero, transgênero, eu vou explicar isso a vocês. Mas de onde nasce todo esse conceito, toda essa deturpação de conceitos tradicionais? De onde nasce? Isso nasce do conceito progressista, tá? Embebedado pelo progressismo, ok? Claro que aqui eu estou já pairando-me na antropologia social para falar sobre esse conceito progressista. Do conceito progressista virá a teologia progressista, ao conceito filosófico progressista. Isso está ligado aos pilares da pós-modernidade, que hoje já se discute com base no conceito da ultramodernidade. E os pilares da pós-modernidade trabalha com pelo menos os principais pilares, com todas as desconstruções de princípios que sejam normativos. Então, o normativo antigo, que virou ultrapassado nesse conceito, precisa ser ultrajado. Daí a desconstrução de tudo que é normativo, tudo que seja sólido. Daí o conceito filosófico da solidez ou a liquidez dos valores, né? Você sabe que a pós-modernidade trabalha com a liquidez dos valores. Então os valores são líquidos, não existe nada mais sólido, concreto. Tudo que seja concreto, normativo, precisa ser ou destruído ou ressignificado. E às vezes esse ressignificar é a desconstrução de alguns padrões. Por exemplo, masculinidade desconstruída. Não é a destruição da masculinidade, porque se eles caminham para a destruição da masculinidade, vão ter um problema. Então não se destrói, se desconstrói. Então não é a destruição da feminilidade, é a desconstrução da feminilidade, trabalhando então a feminilidade ou o feminino com uma nova roupagem, o masculino com uma nova roupagem. Porque se eles caminham com um conceito de destruição, no primeiro momento, você vai ter certamente um contraponto mais ferrenho. Então não se destrói, se desconstrói. E claro que esse desconstruir, dentro do conceito moderno, é como o sapo fervido. Lembra aquela analogia do sapo em água morna? Você cozinha o sapo em água morna. Se você pega o sapo e joga ele numa água quente, o que vai acontecer com esse sapo? Ele vai pular dali. Mas se você coloca o sapo lá e vai aumentando a temperatura, de forma vagarosa, você consegue cozinhar esse sapo em fogo brando inicialmente. Você vai aumentando, ele vai se adaptando, daqui a pouco o sapinho está lá todo cozido sem perceber, porque o sapo foi adaptando a temperatura, você vai aumentando a temperatura, ele foi adaptando a esta temperatura. Inclusive esta é a analogia que começa, vocês que certamente leram o livro do pastor Silas Daniel,
o nome do livro é As Seduções das Novas Teologias, é um livro antigo do pastor Silas Daniel. Você inclusive precisa, se você não leu, precisa ler esse livro. Ele vai iniciar o seu conceito dentro desse livro, trabalhando as novas teologias, esses novos conceitos, quer seja teológicos, quer seja filosóficos. Ele vai trabalhar essa analogia do sapo sendo fervido de forma vagarosa, né? Vagarosa. Então, se coloca a gente em uma água fervendo, a gente vai repelir na hora. Mas veio uma desconstrução. A teologia progressista, já embebedada pelo conceito social progressista, vai propor exatamente isso. Então, o que vai ter que ser desconstruído? Várias coisas. Dentre eles, a autoratividade ou a autoridade primária das Sagradas Escrituras. Então, as Escrituras deixam de serem autoritativas, ok? E não é mais um fim em si mesmo. Eles vão ter que desconstruir isso, porque toda a base cristã, ortodoxa, conservadora, se ampara no texto bíblico. Se você destrói ou desconstrói, o termo melhor é esse, se você desconstrói o texto, não tem mais amparo sólido. Se não tem mais amparo sólido no texto, os valores que advêm desse texto também não são mais sólidos, precisam serem ressignificados. Vão entrar então um problema agora de interpretação de texto. Então o texto bíblico perde o valor que tem, a interpretação perde as suas nuances primárias, ou as interpretações são agora diversas e possíveis, ok? E com isso, o que você vai ter? Você vai ter a liquidez de tudo, ok? Então, não há nada mais sólido. Então, você consegue entender a partir daqui que nós não estamos apenas em uma briga de mera narrativa. Nós estamos dentro de um conceito que tornou-se cultural. Daí a ideia do Sproul de não só ele, da contracultura. Daí Peirce vai trabalhar a ideia da cosmovisão. O que é a cosmovisão? A cosmovisão é a junção de duas palavras: visão e cosmo de cosmos, mundo. Cosmovisão é a visão de mundo, é o modo com que eu enxergo, é uma espécie de óculos com que eu enxergo o mundo. Meu pastor, maravilha, que isso? Eu mando, meu chefe, o senhor manda. Então, a cosmovisão é um modo de enxergar, é uma lente, okay? É um óculos. Se eu coloco uma lente rosa, eu enxergo rosa. Se eu coloco uma lente azul, eu enxergo azul. A cosmovisão, claro, de forma bem simplista, nem simples, simplista, a cosmovisão é como um óculos a partir do qual eu enxergo. Então, o que está sendo trabalhado? Está sendo trabalhado a desconstrução do modo de enxergar o mundo. Daí virá o relativismo. Gente, eu lembro-me de eu criança em escola bíblica dominical, ouvindo os pastores, à época, já falar do perigo do relativismo. O perigo de relativizar as coisas, de não ter mais nada sólido, conservador, ortodoxo, engessado. E se você relativizar, as coisas tornarem-se mais flexíveis. Hoje em dia, o problema, a gente não discute mais o perigo do relativismo. Hoje em dia é como não relativizar. Porque já estamos embebedados pelo relativismo. Já não é mais algo para o futuro, é algo real. Aquilo que era alertado no passado, hoje para a nossa geração já é uma realidade. Tudo tornou-se, portanto, relativo. O culto é relativo, a cristandade é relativa, a ortodoxia é relativa, a ortopraxia é relativa. Lembra, eu já falei aqui, o que é a ortodoxia? É a doutrina é relativa.
Não que a doutrina seja em si mesma, mas na moderna e pós-modernidade, a doutrina é relativa, porque ela vai depender do seu clã, do seu grupo. A ortopraxia, que é a prática cristã, é relativa. Olha o problema, olha onde nós estamos. Então nós estamos dominados por um sistema que é chamado de mundanismo, ok? O sistema mundano, cujo mentor intelectual é o diabo, e nós estamos hoje envolvidos. Em que sentido envolvidos? Nós vivemos em um mundo, muito embora não sejamos daqui, mas aqui estamos, e enquanto aqui estivermos, isso diz respeito a nós. Inclusive a igreja é a única agência que consegue arrefecer esse andar tão frenético desse carro chamado pós-modernidade. A igreja é a única agência que consegue frear, arrefecer, bloquear esse carro frenético chamado pós-modernidade e hoje já ultramodernidade. Com ele toda a sua bagagem: erotismo, relativismo, hedonismo e por aí vai. Pastor, mas isso é assim? É assim. Deixa eu abrir um parêntese para os irmãos. No passado, observe o que eu vou te falar. No passado era concebível a ideia de um homem nu, um homem pelado, já que não temos criança aqui, um homem pelado, nu, e uma criança ao lado, de mãos dadas com esse homem. Você conseguia conceber essa ideia? De um pai que pega seu filho, leva seu filho a uma exposição artística, e lá tem um homem nu, e o seu pai vai deixar esse menino ir até esse homem nu, dar as mãos e tirar foto. Você conseguia conceber essa ideia? Hoje, pois bem, nesse conceito progressista, isso é normal, isso é artístico. A parada gay agora fez o quê? A parada gay agora levantou a bandeira. Qual bandeira? Vocês lembram? Qual bandeira foi levantada para a parada gay agora? Crianças trans. Crianças trans. Crianças também são trans. Eu não estou afirmando, eu estou reproduzindo uma fala, ok? Crianças também são trans. A transgeneridade perpassa pela criança. Gente, isso é um traje. Uma criança definindo isso, só que isso não começa agora. Isso não começa agora. Só para você ter uma ideia, só no Brasil, vocês têm aí, pelo menos, olha o que eu estou te falando, só no Brasil, pelo menos 13 anos, eu estou jogando bem pouco, bem baixo, tá? Bem baixo. Só no Brasil, pelo menos há 13 anos, quase 15 anos, só no Brasil, o pastor Silas Malafaia já está, só no Brasil, já estava batendo contra o ativismo gay nas antigas redes sociais e no seu sistema de comunicação que ele tinha. Só o pastor Silas, há 15 anos. Para você ter ideia. E nós ignorávamos aquilo. Hoje, até piadas fizemos disso. Até piada. Né? O pastor Silas só fala negócio de gay. Talvez ele seja até um homossexual embutido. Não era isso que falavam? Hoje, nós vemos que tudo que fora dito lá atrás, em relação ao ativismo gay, é uma realidade. É uma realidade. Então perceba que não é uma briga de narrativa apenas. Não é uma briga de narrativa. A igreja precisa olhar para essas coisas. Nós estamos dentro, e a igreja é a agência da contracultura. Vou de novo. A igreja é a agência da contracultura. O que acontece com os nossos jovens? Os nossos jovens entram para as universidades, tornam-se o quê? Em uma palavra só, progressistas. Progressista. Eles começam a levantar a bandeira progressista, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Alguns não tão extremo,
por ideologias cristãs, ainda por conceitos cristãos, que preservam, mas uma coisa ou outra ele já vai. E essa agenda progressista, dentro das universidades, agora pensa, na mentalidade do cristão, algumas coisas são afixadas. Vou dar exemplo dessas coisas, vamos lá. Coisa 1, teologia negra. 2, teologia feminina, que já foi chamada inclusive quem trouxe isso à baila foi um autor chamado Alistair McGrath, que é a chamada teologia, não a teologia, teologia, que era uma ideia de tornar feminino o conceito, tá? A ideia do Deus não homem, e não homem aqui, eu vou até melhorar a fala, não do gênero masculino, a ideia de Deus ou deusa, porque em Deus não há gênero. Então assim, olha que as falas são bonitas. Existia um filme que reproduz um livro chamado A Cabana. Vocês conhecem? Ouviram falar? É um livro famosíssimo, né? Um filme também famosíssimo. Visões progressistas da teologia estão lá, quer seja no livro, quer seja no filme, ok? Estão lá. Qual é o problema? O que eu estou alertando aqui nessa introdução? Qual é o problema? O problema é a nossa juventude está embebedada por isso. Então nós temos nesse barco jovens que vão para as universidades. E eu não estou dizendo que não tenham que ir, eles têm que ir. É importante que eles lá estejam. O problema é, não tem solidez doutrinária. Lá encantam-se com filosofias progressistas. Vou continuar, citar mais um aqui. Dentro do mundo cristão, você vai ter na teologia católica a teologia da libertação. No mundo evangélico, a teologia da missão integral, que é o MI, a missão integral. Defendida aí pelo Queiroz, Ariovaldo Ramos, Ed Renekiewicz, e por aí vai, tá? Então, pastor, mas a teologia, esse conceito, porque é o conceito é o conceito social, ok? É um conceito social, onde as coisas precisam serem comuns. Daí, esses jovens tornar-se-ão anticapitalismo. Esses jovens vão falar sobre direitos iguais. Direitos iguais. A não diferenciação do sexo. Tudo isso, ou do gênero, tudo isso dentro das universidades são ensinados. Problema, que quando vem um comentarista e traz um assunto desse para a escola bíblica dominical, a gente fica assim, rapaz, esse negócio não tinha que ser falado da igreja não, rapaz. Esse negócio, a gente se fala negócio de transgênero, o nome até só o nome já, transrealidade, não, nós precisamos falar sobre. Não, muito, concordo plenamente com a fala da missionária Lidiane, estamos até atrasados, estamos mesmo, porque esse é um problema doutrinário nosso. A gente sempre é reacionário, a gente sempre reage, Assembleia de Deus. Nossos irmãos têm televisão em casa. Tem uns que têm televisão no quarto, na cozinha, dentro do banheiro. Não é isso? Olha o tempo que nós demoramos para ter televisão dentro de casa. A gente sempre é envolvido, engolido. A gente sempre é engolido. Quando a gente vai acordar, já está todo mundo tendo. Ninguém mais é excluído por causa disso. Sempre nós somos engolidos. Então, acredito e reafirmo a fala da missionária Lidiane. Também concordo. Nós estamos, inclusive, atrasados no assunto. A nossa garotada sabe disso aqui. Você pergunta aos nossos meninos aí sobre cisgênero, eles sabem, a gente fala com a língua estranha para poder falar a palavra de cisgênero. E a nossa garotada de 10, 11 anos está tudo sabendo disso. Por quê? Porque são ensinados nas escolas, nos bate-papo, nos fóruns, ok? Nos fóruns. Pra você ter uma ideia, a DCN, o pessoal da pedagogia, que sabe o que eu estou falando, olha bem, lá já define
que gênero e sexo biológico são coisas diferentes. Só para você ter uma ideia. Daí, por que é que os professores vão para as universidades, esses meninos vão para as universidades, tornam-se professores lá, aprendem pedagogia lá e etc, e vão para as escolas, história, que será o que for, vão para as escolas ensinar e já vão com esse conceito, porque é um processo cultural, demora, mas é um processo cultural. Demora, mas é um processo cultural. Tá? Uma hora, essa garotada todo mundo falando a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo aqui, bem simples. Bem simples. E a gente entra aqui, eu estou no tema, tá? Eu estou no tema, estou só fazendo a introdução. Uma fala, a introdutória é bem mais ampla. Mas observe, você pega as nossas crianças, olha a quantidade de criança definindo-se homossexual hoje. No passado você não tinha isso. Atenção, eu não estou dizendo que não tinha homossexual, foi essa a minha fala. A minha fala é, você não tinha essa quantidade gigantesca de crianças, de adolescentes, definindo-se homossexuais. Você não tinha essa quantidade. Por que não? Existe um motivo para isso. Qual o motivo? Processo cultural. Processo cultural. Processo cultural. Está todo mundo sendo, eu você também. Agora, existe um outro lado. Há pessoas que não estão ligadas a processo cultural. Eu não estou dizendo que todo homossexual está ligado a processo cultural. Observe a minha fala, presta atenção. A minha fala é, você tem um número crescente de adolescentes definindo homossexuais por processo cultural. Processo cultural. Porque é normal, é legal, problema nenhum, maneiro, etc. Estão se tornando. E, por outro lado, existem pessoas que de fato têm dificuldade com isso. Que de fato têm dificuldade. Tá? Eu não estou aqui falando que se nasce homossexual, não é esse meu assunto. Não é esse meu assunto. E nem pergunto que eu nem falo. Não é esse meu assunto. Eu estou falando do processo cultural que está levando muitos adolescentes a tornarem-se homossexuais e depois saírem. Ah, não, eu larguei, não quis mais não. Na verdade eu descobri que eu era bi. Eu era bi. É mesmo? É. Não, e agora eu me identifiquei, na verdade eu não sou bi mais não. Eu sou hétero. Eu estou descobrindo, na verdade, que eu consigo transitar por todos os gostos. Existe um nome para isso nas escrituras. Qual o nome da escritura para isso? Pecado. Qual o nome teológico para isso? Perversão. Tem outro nome para isso? Depravação. Qual o nome que minha avó daria para isso? Ser vergonhice. Agora, por outro lado, existem pessoas que de fato têm dificuldade, ok? Com a homoafetividade. Tudo bem? Então existem pessoas que de fato têm dificuldade. Eu estou falando do fator cultural. Só via de comunicação, pastor, isso vem ainda transvestido com o apoio da mídia, da política, porque agora há pouco está saindo uma matéria de que 14 anos de idade, adolescentes já podem fazer a mudança de sexo. Então isso é apoiado pelo governo. Então olha onde nós chegamos, essa cultura, ela vai sendo desencadeada à medida de que a política, a mídia vai colocando isso cada vez mais, aí entra dentro da fala que o senhor falou. Aí o outro diz, eu também posso ser, eu também quero ser, e se torna sodomitas. Porque entra no processo da normatividade, no caso da homonormatividade. Porque eles nos acusam da heteronormatividade, empurrando goela abaixo a homonormatividade, tá? Que é um contrassenso. É um contrassenso, porque eles nos acusam daquilo que eles querem. Okay? Agora, quando eu digo eles, eu me refiro ao sistema de ativistas, ok? Que a gente chama de ativismo gay,
ok? O sistema de ativismo gay, é disso que eu estou falando, tá? Vamos lá. Então, entendido que existe uma cultura, há um jogo do diabo aí nesse processo. Nós de fé evangélica, pentecostal, nós cremos que exista um jogo do diabo por trás disso, tá? Porque para nós, quem domina o sistema mundano, com princípios que contrariam as Sagradas Escrituras, para nós é o diabo. Então, para nós, existe um jogo do diabo por trás disso aí, levantando homens com filosofias erradas, com conceituações erradas e com esse processo de culturamento. Se é um processo cultural, a igreja precisa andar na contramão. É por isso que a igreja não tem amizade com o mundo. A amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus. Qual a relação da igreja com o mundo? Primeiro, de desamor. Desamor. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Desamor. Nós não podemos amar o mundo. Qual a relação da igreja com o mundo? Inimizade. Inimizade, para que tenhamos amizade com Deus. Qual a outra relação da igreja com o mundo? Inconformidade. Então, desamor, conforme a primeira epístola de João, ok? Inimizade, conforme a carta de Tiago, e inconformidade, conforme a carta de Paulo aos Romanos, tá? Então, esta deve ser a relação da igreja com o mundo. Tá? E lembrando que aqui eu estou falando de mundo, do sistema, não estou falando necessariamente de pessoas, né? Porque aí já é um outro ponto, né? Já é um outro ponto. Vamos lá, pastor Pablo Duarte, me auxilia aí, leia para mim por gentileza o texto áureo, com base em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Texto áureo: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ok. A verdade prática, pastor Pablo Duarte. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Ok, então, observe. A sexualidade bíblica é heterossexual, ok? Biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então, para nós, a definição do sexo se dá em caráter biológico, ok? Então, o gênero é correspondente ao caráter biológico. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da visão progressista, isso é alterado. O gênero não corresponde ao sexo biologicamente definido. O sexo pode ser ok? Feminino, masculino, mas o gênero, o modo com que esse indivíduo se reconhece, ser diferente. Aí, inclusive, eles estão ressignificando o conceito de gênero. Tá? Então, existe agora uma ressignificação do conceito de gênero. Porque, vamos lá, o que é gênero? Porque nós estamos falando de transgênero, cisgênero. Gênero é o quê? Falem para mim. Aí é aula, galera. É aula, vamos lá. Gênero. O que é gênero? Hein? Uma definição. Gênero. Isso. Gênero é o quê? Masculino e feminino. Vamos lá. Tá faltando, hein? Vamos, continuem. Eu estou ouvindo vocês falarem. Tá falando aqui, tá gravando? Tá falando de homem e mulher, macho e fêmea, masculino e feminino. Continuem. Característica biológica. Quando você usa essa palavra assim, Abraão, característica, e já consegue começar a alcançar o que eu quero. Tá aí, é isso aí mesmo. Tá aí. Tem a ver com isso. Gênero tem a ver com isso. Observem que, vamos lá, gênero está ligado a tipos de características
próprias e particulares. A palavra gênero. Daí você vai ter o desdobramento disso para questões masculino e feminino, dentro do conceito biológico, e por aí vai. Isso vai ser reverberado até na fala, na linguagem, no masculino e feminino da língua portuguesa, e por aí vai. Mas gênero, a palavra gênero em si mesmo, por exemplo, se eu estou falando de gênero literário, o que eu estou falando? Tipo, característica, ok? Então, masculino e feminino vai ter esse conceito de gênero envolvendo o masculino e feminino, exatamente devido às classificações ou às características que definem o masculino, características que definem o feminino. E para nós é o fator biológico. Ok? Fator biológico define masculino e feminino, e não o conceito da ideia progressista do que é masculino e do que é feminino. Porque, vamos de novo, há um distanciamento dentro da ideia transgênero, há um distanciamento entre o sexo biológico, ok? Definido costumeiramente como sexo masculino e sexo feminino, e o modo com que essa pessoa se identifica, o gênero com que ela se identifica. Porque, como assim, pastor? Explico. A pessoa pode olhar no espelho, e no espelho está lá a pessoa nua, e a pessoa enxerga: eu tenho a genitália masculino, feminino, que seja, mas eu não me identifico dessa forma. Tá? A pessoa olha e enxerga a genitália biológica e não se identifica com aquele corpo. Tem o corpo do que nós chamamos de homem, mas a pessoa se identifica como uma mulher. Ok? Ou, vamos lá, a pessoa tem aquele sexo definido biologicamente, porém o seu prazer, o seu desejo, aquilo que a psicanálise vai chamar de o seu tesão, não é xingamento, tá? É uma palavra da psicanálise, tá? Pelo amor de Deus. Está locado em alguém que seja como eu. Nesse caso, a mulher tem o seu ponto de prazer em uma outra mulher. O homem, definido como homem, costumeiramente definido como homem, tem o seu ponto de prazer em um outro homem. E por aí vai. Tá? Por aí vai. Então, a gente vai tentar ver isso aqui. Bom, a minha aula mesmo estava no notebook para fazer a apresentação de slide, mas não vai ter como. Né? Por isso que eu nem trouxe os meus slides lá, mas lá eu estava definindo as letras, tudo certinho, mas a gente vai tentar fazer aqui dessa forma, assim mesmo. Vamos lá então. Ponto 1 da nossa lição aí, pastor Pablo Duarte, subtópico 1, identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. O sexo anatômico, que seria necessariamente o sexo de identificação biológica, tá? Então, você já sabe que desde a década de 70 já vem essa construção. Se vamos desde a década de 70, nós temos 5 décadas de construção conceitual, 5 décadas, tá? E hoje os nossos adolescentes já falam dessa forma com naturalidade. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. E por esse motivo a igreja é uma pedra no sapato. Ok? Porque você vai ter o conceito conservador, e no conceito conservador, você pega um menininho, nasceu a criança, você vê lá, tem um biguluzinho ali, ó, um menininho, esse menino brinca de boneca ou de carrinho?
Esse menino brinca de boneca ou de carrinho? Carrinho. Carrinho. Você pegar seu menino brincando de boneca, você faz o quê? Tira da mão dele. Ops. Isso aqui não. Suas primas brincam de boneca. Você quer um Homem-Aranha? Um Batman? Superman? Te dá um Superman. Barbie não. Hulk. O Hulk. Por que você faz isso? Porque a construção ela é social. Nós falamos que menino não brinca de, porque boneca é brinquedo de menina. E ponto. Isso aí. A ministra Damares teve problema, exatamente. Por quê? Porque isso faz parte do fator social. O que o movimento progressista diz? Vai então, o gênero é definido, empurrado goela abaixo pela sociedade. São os conservadores que dizem que menino é menino, pelo sexo, ok? Mas quem diz que ele é? Talvez o gênero dele seja outro. Ele seja biologicamente identificado como menino, porque tem lá o órgão genital masculino, mas o gênero dele, o modo de enxergar a vida, como ele se enxerga, não é pelo órgão biológico, e sim pelo seu conceito, e ele se enxerga como uma mulher. Ele é o Daniel, mas ele se enxerga como Danila. Essa é a construção. Ok? Está ali a menina, órgão genital feminino, mas ela não se enxerga com esse gênero. Ela se identifica com outro gênero. Ok? O órgão dela, genital, não define o que ela é. Ela é fisiologicamente, por um erro da natureza, ela é fisiologicamente feminina, mulher, no caso. Ok? Ela tem um órgão que a sociedade chama de órgão feminino, está ali, que é a sociedade que faz isso. Tá? O órgão genital dela é feminino, conforme definido pela sociedade, porém ela se enxerga como homem. Ela é a Daniela, porque foi o nome que o pai deu nela, mas ela se vê como Danilo, como Daniel. E como Daniel, ela se envolverá sexualmente com uma outra mulher. Porque muito embora o sexo feminino ela tenha o desejo por um homem, que seria o normal dentro da sociedade conservadora e ultrapassada, não é realidade para ela. Porque na verdade, muito embora o sexo feminino ela tenha, o seu desejo é por uma outra mulher e não por um homem. Daí vai ser chamado isso de relação lésbica. Isso, que é chulamente, inclusive precisa evitar esses termos, tá? Negócio de sapatão, esse negócio tem que evitar esses termos. Vai arrumar problema judicial, hein, gente? Fica ligado, né? Sapatão, cuidado com esses termos, entendeu? Cuidado com esses termos. Isso é um viadinho. Cuidado com esses termos. Esses termos são chulos, tá? São degradantes e eu, inclusive, digo assim, são desrespeitosos. Agora, você vai falar isso publicamente, com o microfone na mão. Sapatão. A minha na rua, ela passa na rua da igreja, ela anda bem assim. Anda bem assim. Aí o pessoal na porta da igreja assim: aí, pastor, estudei com ela, sapatão. Falei: rapaz, se essa mulher ouvir esse negócio aí, rapaz, dia que ela está andando ali, a volta te dá um soco, e eu vou sair de perto, hein? Sou testemunho de nada, ela te quebra todinho, rapaz grandão, ela te quebra todinho, tá? Ela anda bem assim. Aí o dia passou, tá lá na porta da igreja. Aí ela passou. Eu falei: fala aí, pastor. Foi eu, hein?
Fala aí, pastor. Tal. É gente boa. Agora para lá na porta da igreja, conversa, bate papo e tal. Diz que vai lá na igreja, vai lá na igreja. Apresentei esse dia lá na igreja. Eu falei assim, cadê fulano de tal? Aí eu tô caçando. Eu tava mesmo assim, um jeitão assim de homem, né? Mesmo assim. Aí eu falei, que deve ser um homem. Tal. Aí tá lá. Eu fulano de tal, tô chamando. E não era para colocar o nome dela lá, do feminino, que ela não queria. Aí colocaram, rapaz. E tal, e bababá. Tipo assim, Micaela. Aí eu tô caçando a Micaela. Eu falei assim, aí tal. Você aí, fala seu nome para mim. E quase que eu falo, menino, fala seu nome. É menino. Aí eu falei assim, menino, quase que eu falo. Eu falei assim, fala seu nome aí. Micaela. Jesus tem poder. Então assim, aí o pessoal foi, gente, tem que tomar cuidado com esse negócio, não ficar rindo, né, fazendo lisura com essas coisas não. Mas vamos voltar aqui, vamos voltar. Então, toma cuidado, porque se pega uma frasinha nossa aí, arrebenta com a gente aí na internet aí, tá? E esse pouco é complicado. O que fizeram agora com o pastor André Valadão? Arrumaram um problema com o André Valadão agora aí, rapaz. André Valadão também foi cutucar marimbondo. Cutucou marimbondo, irmão. Espera que vão vir. E vieram. Hein, Muridiane? Pesado. Se Valadão está no Brasil, estava enrolado. Se ele tivesse no Brasil, ele estaria enrolado. Mas tem advogado, paga fácil. Entendeu? Paga fácil. De uma falou assim, pastor, eu vou lá na sua igreja para você fazer meu casamento. Ei. Tempo mesmo, porque primeiro ele fala da desconstrução da masculinidade, que é algo que afeta diretamente o comportamento feminino, né, da menina dentro de casa. Depois ele vai falar sobre a desconstrução da feminilidade, que é algo que a gente precisa tomar cuidado também. Eu falei até sobre as referências, né? Às vezes o pai sempre joga o menino para a mãe o tempo todo, no sentido assim, vai para sua mãe, não sei o que, de sua mãe. Aí o menino tem a referência sempre com a mãe. E a gente chegou num ponto em que eu fico assim percebendo. Hoje, por exemplo, você não pode mais falar que uma pessoa é anã. Você tem que falar que ela é verticalmente prejudicada. Então, olha só o ponto que a gente chegou, né? Coisas assim o nanismo, né? A gente então vai ter que mudar o conceito da palavra também, a etimologia da palavra. Então, se você encontrar um anão na rua, lá o anão, filho, não, porque se a criança perguntar, você fala, não, aquela ali é uma pessoa verticalmente prejudicada, né? Porque não cresce, entendeu? Não, por favor. Então, se eu ver que a desconstrução, eu sempre costumo dizer que antigamente Faraó mandava matar os meninos. Hoje você não precisa mais matar o menino, é só matar a masculinidade do menino. Você não precisa mais ferir o menino, ou colocar de castigo, ou levar num bordel para ele aprender a ser homem. Se você desconstruir a masculinidade dele e desconstruir a feminilidade a partir do comportamento do adulto que ele está inserido também, porque isso tem muito a ver também com a construção que é criada. Porque se você tem uma mãe que fala mal do marido o tempo todo, você estuda aí para você não ficar lavando cueca depois de homem, não sei o quê. Essas coisas vão criando na menina. Ele traça uma linha assim, linha do tempo mesmo, para ver que uma coisa vai desembocar na outra, né? Que aí é o resultado que a gente tem hoje dessa construção cultural, que ela acontece e está incutido muito dentro da igreja também. Está embutido na igreja, com certeza. A igreja local não é uma bolha fechada. Igreja local não é uma bolha fechada. Não é uma bolha. Muito pelo contrário. A igreja está aí. O ambiente cultico é um ambiente de poucas horas durante a semana. A igreja, de fato, ela está na sociedade. É por isso que a igreja não é sal do sal. Ela é sal da terra. Não é luz da luz, ela é a luz do mundo. Então, é lá que nós precisamos revelar a nossa real identidade. Problema,
Problema. Que a não construção correta, escorreita dos valores de fé levará estes que hoje são adolescentes, no futuro, não defenderem o que nós hoje defendemos. Porque vale lembrar que nós temos hoje teólogos que são totalmente progressistas. Nós temos teólogos que são progressistas, tá? Eles defendem a pauta progressista, que eu já citei algumas marcas dessa pauta, alguns conteúdos dessa pauta. A questão da negritude, ok? A questão da negritude, a questão do feminino, né? Bailando aí a teologia feminista, a questão social. Ok? Trabalhando o socialismo e, em certa medida, ok? O marxismo social, tá? Beirando o comunismo, tá? Beirando o comunismo, pelo menos na fala, se não na prática, pelo menos na fala. Só que eu acho engraçado que a maioria desses teólogos que trabalham a agenda socialista, aqui no Espírito Santo nós tínhamos uns 3 aí de universidade, de faculdade teológica, dava aula em umas faculdades teológicas aí, né, que gostam de falar que tem nota máxima e etc. Essa coisa, não vou ficar falando do nome não, essa coisa toda e etc. Mas morando na Praia da Costa, fácil, né? Fácil, né? Fácil. Relojão caro, carrinho legal, né? Lindo. A agenda é só no discurso, mas mora em cobertura, mora em apartamento legal, né? Tá fino, tá lindo, né? Lindo. Mas paciência. Pastor Pablo, continue aí, meu filho, comigo. Vamos lá. Vai para o subtópico 2: cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, 2 termos são usados: cisgênero e transgênero. Segura. O que é cisgênero e o que é transgênero? Vou melhorar. Gênero você já definiu comigo aqui, correto? A palavra cis significa o quê? Cis. Lembra? Você não vai conseguir definir a palavra total se você não fragmentar a palavra. Gênero, você sabe o que é. Cisgênero é o quê? Transgênero. O que significa a palavra cis? O que significa a palavra trans? Cis é o quê? Cis. Viu? É assim que se estuda a revista Escola Bíblica Dominical. Você pega uma palavra que você não sabe que palavra é essa, você grifa a palavra e vai para o dicionário buscar essa palavra. Antigamente nós tínhamos até lembra que a nossa revista tinha um glossário? Quem lembra dessa época? 1910, né? Isso, mas nós tínhamos aí o glossário, né? Nas nossas lições. Hoje não tem mais. Então você que vai fazer o seu glossário particular. Tá? Então, continue, pastor Pablo Duarte. No final da sua leitura eu explico aí a palavra cis e a palavra trans. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se reconhece homem. Isso aí. Pode continuar. Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. Observe, cis é a ideia de do mesmo lado, ok? Trans, para além, ok? Daí a ideia, o cisgênero é o termo usado para aquele grupo de pessoas que se identifica com o gênero a partir do fator biológico. Ele olha e se identifica com aquilo ali. O transgênero é o que não se identifica. Vem, trans, para além. Ele não se identifica com aquele gênero. Ele se identifica com
outros. Daí a analogia que se utiliza para a palavra transgênero é uma espécie de guarda-chuva. Ok? É uma espécie de guarda-chuva. Por que guarda-chuva? Ele envolve todas as outras possibilidades. Então, a palavra transgênero não é uma palavra para identificar um ou outro. Transgênero é uma palavra só para falar que esse indivíduo não é cis. Ele é qualquer uma outra coisa menos cis. Ele não se identifica com o fator biológico e o gênero empurrado goela abaixo pelos conservadores. Ele não se identifica dessa forma. Ok? Então, qual é o gênero dele? Aí vai vir aquele quase alfabeto. Lembra? E vamos citar ele daqui a pouquinho. LGBTQIAPN+. Não é isso? E esse plus aí é para dizer que tem mais aí. Nos Estados Unidos fizeram um levante nos Estados Unidos de dezenas. Esse plus aí é dezenas de outras possibilidades, Abraão. Dezenas, vai. Pauleira, né? Pastor Pablo, continua. Então, percebeu? Cis e trans. Percebeu a diferença de uma palavra para outra? Juntada aí com o gênero, você consegue conceituar aí. Tá? Continue para mim, por gentileza. Ou seja, o indivíduo que nasce com a genitália masculina, mas que assume mulher, ou que nasce com a genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. Percebeu? Isso nós estamos falando de quê? Ele está terminando a leitura da definição do transgênero. Continue, por gentileza. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de Vai devagar. Lésbicas, gays, bissexuais, Aí, T aqui é de trans, ou tra também, tá? Aqui pode falar aqui do travesti, ok? Do transexual, o T é para isso. O que é o transexual? O transexual vou definir para você rapidinho aqui, exatamente, ele biologicamente, mas se sente mulher. É ele, mas se sente mulher. Ok? É ele, em que sentido? Pelo fator biológico, genitália masculina. Porém, se sente mulher. O que esse indivíduo vai fazer? Olha a diferença do trans para o travesti. O travesti vai colocar uma roupagem de mulher, mas continua identificado biologicamente pelo sexo masculino. Ok? O caso do trans chega a um ponto onde ele vai fazer o quê? A cirurgia, ok? De mudança de sexo. Tá? Aí você imagina só, daqui a um tempo, o camarada se conhece na faculdade, entendeu? Conhece na faculdade, casa, casou, tá lá, a loirona, toda, o rapazinho conheceu na faculdade, 3 anos na faculdade, 1 ano cada um estava por lá, 3 anos terminando a faculdade, namorando e etc, aquela coisa toda, meu amor, meu bem, minha paixão, vamos casar, conhecer nossos pais e tal, meu pai, seu pai, minha mãe, tua mãe e tal, aquela coisa toda, vai no pastor, vai no padre, vai não sei aonde, casou. E aí? 10 anos depois bate um remorso, porque não consegue ter menino, e não vai ter menino, naquele engano, naquele engodo, resolve fazer um exame,
o médico. Tem notícia para te dar, campeão. Qual notícia? Essa mulher sua aí, essa mulher sua não é muito mulher, não. Mas como é que é isso? Ó, o gênero, cuidado com falar. O gênero dela é o que ela identifica. E ela se identifica com o gênero feminino. Ela é ela. Só que meu fator aqui é biológico. E no fator biológico, ela é ele. Você está dizendo para mim que a minha Eva é Adão. É Ivo. Já pensou? Sai esse camado do consultório. Entendeu? Aí o Kennedy nessa época era pastor. E o Kennedy fez o casamento deles. E agora quem? Kennedy, pastor Kennedy. Resolve minha vida agora aqui que eu casei com ele. E como é que desfaz esse negócio agora aí, ó? Vai? Pastor, entra nos ventos aí, para ter lugar aí, vai. Vai. Ai, irmão. Você acha que não? Pastor, isso é difícil acontecer. Daqui uns anos vocês me falam se é difícil acontecer. Daqui uns anos a gente fala. Não, pastor, é impossível não identificar. Tem uns que tem um gogozão grandão. Irmão, você está achando que transexual está pensando em travesti de beira de rua. Esse pessoal, irmão, usa hormônio. Continua, pastor Pablo. Daqui a pouco o pastor vai tocar no assunto. Continua. Vai para o transgênero e sexualidade para mim, faz favor. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica. E por qual gênero sente atração sexual. A saber, a heterossexual. a palavra hétero aqui, que é heteros, é diferente. Ok? Homo igual. Ok? No caso aqui, atração heterossexual, ou a relação heterossexual é a relação entre dois indivíduos que são distintos, sexualmente falando. É um homem e uma mulher. Ok? Continue. O heterossexual. O homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. Homem, mulher, mais mulher. Continue para mim. O bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Ele vai para um lado e vai para o outro. Né? Tá gravando. Tem que ficar ligado. Porque vem na ponta assim, entendeu, Brown? Né? Aí você dá uma mordida na ponta da língua, vai ficar quieto. É isso. Não faz eu falar, não. Entendeu? É o bi. Vai. O bi, ele gosta de um homem de dia e continua gostando de mulher durante o dia, que ele não muda de dia para noite. Ele gosta de um homem e de mulher. Ele gosta de mulher e de um homem. Esse é o bi. Entendeu? Continua para mim, pastor Pablo Duarte. Eu não... O assexual. Isso. Quando inexiste atração por gênero algum. Isso, ele não gosta de nada. Ele é sexual. Ele não gosta de homem, não gosta de mulher. Não gosta de nada. Pastor, é possível? Gente, é possível isso? Sim, é possível. É possível. É possível. É possível. É uma pessoa sexualmente, dentro da questão do prazer, ela é uma espécie de eunuco. Ela é um eunuco sexual. Ok? Ela não tem atração. O órgão genital dela não tem esse negócio, não tem atração, ela não tem atração, ok? Ela não tem atração, ela não quer, não é homem, não quer mulher, ela quer ficar sozinha, tranquila. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é alguém amargurada, eu não quero viver com ninguém porque eu estou amargurada, homem não presta, mulher não presta, não. A pessoa não é pessoa desencantada com a vida, ela só não tem atração nenhuma, nem por homem e nem por mulher. Isso é um fator biológico.
Sim, é um fator biológico, sim, minha irmã. Está certíssima. É um fator biológico. Tá? É um fator biológico. Tá bem? Não, deixa eu continuar. Senhor? Sim, sim. Então, é alguém que, por exemplo, nós tivemos nós temos um pastor, eu vou tentar lembrar o nome dele aqui. Ai, gente, John Stott. John Stott ficou conhecido como assexual. O famoso autor do livro A Cruz de Cristo, né? Eu não disse a cruz e o punhal não, tá? A cruz e o punhal é o David Wilkerson. É a Cruz de Cristo, John Stott. John Stott foi conhecido como assexual, nunca casou, solteirão e viveu a vida dele. Tá? Então assim, existe um fator biológico. Eu estou tentando tomar cuidado para eu não entrar nessa área, porque aí vai vir um monte de perguntas que eu tenho que justificar. Por que alguém nasce assexual? Isso tem a ver com o quê? Que aí é outra questão. A pessoa nasce gay, ou gay é só comportamental. Então, eu não quero mexer com isso. Eu posso falar isso uma outra hora, é muito assunto aqui para a gente mexer nisso hoje. Pastor Pablo, por gentileza, continue a leitura, meu santo. Pansexual. Sim. Quando a atração não depende de gênero. Continue. Depende de gênero não. O pansexual, daqui a pouco eu falo dele. Vai, pai. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Isso aí, ela pode transitar, não quer dizer que ela irá transitar, ok? Mas ela pode transitar, não quer dizer que ela irá, mas ela pode transitar, ok? Então o PAN ele está para além dessa questão de gênero. Para ele se relacionar, que estou falando de relação, tá? Por isso homossexual, heteros, está falando de relação, ok? Para dessa ideia pan, tanto faz. Isso é um perigo, inclusive, é um problema, tá? Porque, gente, a gente está falando de um conceito que vai para além. Nós estamos falando agora de questões da revolução sexual. Isso aqui é uma continuidade da revolução sexual. Qual é a proposta da revolução sexual? Lembra? Vocês aprenderam isso aqui. Vocês aprenderam isso aqui nas aulas anteriores. A ideia primária da revolução sexual é exatamente a não identificação do gênero e do prazer sexual a partir da normativa social, e sim a partir do desejo pessoal. Então não é o fator social, é o desejo pessoal. O que me dá prazer. Olha onde isso vai. Olha onde isso vai. Daí você vai entrar em relações pan. A relação pan, eu estou falando da relação pan, ela pode ser uma relação com qualquer coisa. Por exemplo, um bicho que foi um animal, um objeto. A pessoa olha para o violão. Eu estou apaixonado no violão. Eu e violão. Aí a pessoa deita-se com o violão, né? Deita-se com o violão. É porque esse é o começo da conversa. Se a nossa fala aqui tivesse uma continuidade, é porque também a gente é limitado dentro de templo evangélico. Tem coisa que você não pode falar e nem mostrar. Se a gente fala e mostra aqui, vocês iam ver o que eu estou falando. A pessoa, o camarada, olha onde chega a aberração. O camarada olhou para a roda de carro dele. Vai, que roda linda. Ai, que rodinha maravilhosa. Nossa, pai, essa roda tem uma borracha assim tão fofinha. Ai. Você já sabe onde eu vou chegar com isso, né?
eu já não vou chegar. Vocês são inteligentes, vocês sabem onde isso chega. Aí o camarada, imagina, pastor Vanderlei, apaixonado pela roda de um carro. Aí, ó. Viu aí? Viu aí, ó. O pastor Vanderlei falou de um caso que ele ficou sabendo, de um que queria casar com A bananeira. a bananeira. Imagina, você está na igreja, aí entra o camarada com a bananeira para fazer o casamento. E é claro que aqui nós estamos usando dessa fala mais cômica para ficar palatável. Mas não estou falando de homens que introduzem os seus órgãos genitais em coisas mais absurdas possíveis. Parou aí? Parou não. Não parou não. Pessoas que olham para uma zebra, falam, eu estou apaixonado com a zebra. Uma égua, eu estou apaixonado com a égua. Mulheres apaixonadas pelos seus cachorros de estimação, pelos seus gatos. Que aí vai vir o que é chamado de zoofilia. A paixão, o prazer, até aqui, tá? A paixão, o prazer, o contentamento sexual com o animal. Eu estou falando da pessoa querer ir lá, casa. Eu estou falando da relação animalesca, sexual, tá? Com um bicho, com um animal, com uma coisa, com um objeto. Parou aí? Não. Qual outro problema? A questão da pedofilia. O que é a pedofilia? Pedofilia é o que? Lembra? Pedo aí é de infanto. Pedo é infanto. O que é a pedofilia? A pedofilia, eu não estou falando de violência sexual infantil. Não é isso que estou falando. Eu estou falando de pedofilia. É a filia, o amor, a amorosidade em caráter sexual para com infantis, para com o infanto, para com uma criança, definida a partir das leis de diretrizes constitucionais locais como criança. Ora, você tem homens aí velhos casando-se com o que nós chamaríamos aqui de adolescentes. No Brasil, por exemplo, um marmanjo, não vou colocar muita idade não, vou colocar lá o camarada com 25 anos, não vou colocar muita idade não, 25 anos, se ele for pego tendo relação com a menina de 14 anos abaixo, mesmo com o consentimento dela, mas isso vai dar problema, se com o consentimento dela, isso vai dar um problema judicial. E é capaz das brigas aí, ele conseguir isenção ainda, tá? Mas vai ter gente em cima dele. 14 anos abaixo, dá problema ou não dá problema judicial? Dá problema, por quê? É estupro de vulnerável. Correto? 14 anos para baixo. Mas com 15? Aí o velhão com 60 anos, com adolescente de 15. Porque 15 ficou. Qual é a ideia agora? É tentar diminuir isso. 14 vão tentar baixar isso aí, para não arrumar o problema. Ideia, né, de liberdade sexual. Ele aponta isso de diversas formas. Como aquele livro dele, Vigiar e Punir, ficou muito famoso, então ele foi e falou também sobre a questão da liberdade da sexualidade. Então, Foucault ele fala o seguinte, que não tem problema, porque a Bíblia, o conservadorismo, a Igreja Romana, colocou durante muito tempo que o homem tinha domínio sobre o corpo da mulher e que o sexo não deve ser levado dessa forma, né? No conceito dele. O sexo deve ser uma coisa livre. Se hoje você está com vontade de fazer com seu marido, tudo bem. Mas se amanhã você quiser fazer com uma zebra, ou se você quiser fazer com outra pessoa, esse é o conceito que Foucault coloca. Então isso começou a entrar na mente dos jovens, nas universidades, que, né, o pessoal de história, então aí as pessoas foram entendendo aquilo realmente. A Bíblia ela é meio careta, porque se esse autor está dizendo que é um revolucionário falar isso naquela época, né? Se ele está dizendo que é importante que eu tenha essa liberdade, eu posso escolher o que fazer com o meu corpo. Aí você vê que é um conceito que
né? Praticando, ele enlastece. Ele enlastece. É a ideia da revolução sexual. É a liberdade sexual que é, inclusive, a bandeira da revolução sexual. A liberdade sexual. Que a margem inicial é o movimento feminista. Meu corpo, minhas regras. Ponto final. Meu desejo. Aí isso se amplia. Ninguém tem direito sobre o corpo de ninguém. Diferente do texto bíblico. Porque no texto bíblico isso muda. Porque no texto bíblico, o homem tem direito sobre o corpo da mulher, sim ou não? Sim. A mulher tem direito sobre o corpo do homem, sim ou não? Sim. E a ideia bíblica é que a mulher dê ao seu marido e o marido à sua mulher a sua devida paga. A sua devida paga. Tá? Então assim, vamos continuar aqui. Vai, Fábio. Vai. Paz do Senhor, irmãos. Estou dizendo o seguinte: a não relação sexual entre casados, ela é pecado. Só um parentezinho rapidinho assim, entendeu? Para aquele toquezinho assim. Ah, eu tô bem hoje não tem negócio não, e tal, né? A prostituição doméstica é pecado. O que é a prostituição doméstica? Se me dá meu presente, tá legal. Aí tem, se não, não tem. Isso é prostituição doméstica, hein? Continua, meu filho, por gentileza. Fala, Deus. Irmãos, pastor, eles batem tanto na tecla de que a Bíblia ela é ultrapassada, mas aí se nós vamos ler lá em Gênesis e ver Sodoma e Gomorra, como o pastor mesmo falou, né, vão virar sodomitas, né? E aí a gente vai ver que o Sodoma na verdade é um espelho do que o mundo está se encaminhando, né? Daqui eu estava até comentando com o Kennedy, esses dias eu parei, eu fiquei um tempão tentando isso na minha mente, mas eu fiquei imaginando daqui a 30 anos como que vai estar. Se está desse jeito hoje, imagine como que vai estar daqui a 30 anos. Aí você vê algumas imagens daquela passeata lá, sei lá, aquele movimento lá deles lá, e aí é tanta coisa horrível. Aí você vê aquelas crianças mesmo, com aqueles cartazes, rindo, brincando, e aí a gente fica assim, meu Deus do céu. Aí daqui a 30 anos, eu acho que 30 anos é muito, né, irmã Lidiane? Eu acho que é bem menos. Com certeza. Com certeza. A educação infantil, né? Eles sabem o que estão fazendo. Quem lê o material de linha progressista sabem que eles sabem o que estão fazendo. Tá? Não é à toa. Vai para as escolas. Vai nas escolas e vejam a maioria dos professores se não são homo. Dá uma olhadinha se eu estou brincando que eu estou falando. É sério isso, é sério. Eles sabem o que estão fazendo. Pastor Pablo, continua para mim a leitura, príncipe, porque para a gente começar a caminhar para encerrar. Vai para mim aí, pro tópico 2 aí. Constituição biológica? Constituição biológica. Do hebraico Adão. Não, calma. A Constituição biológica aí é para dizer o quê? O homem é definido, reafirmando a visão bíblica de gênero. Primeiro, a Constituição biológica. O homem é definido pelo sexo biologicamente. Nasceu com a genitália masculina, é homem. Tem uns camaradas que é bem coisado, sei disso. Nasceu com a genitália feminina, é o quê? Feminina. É menina. É mulher. Muito embora tenha uma mulher macho. Tem ou não tem? Tem mulher macho por aí. Tem por aí não. Dentro de igreja tem mulher macho. Mulher que de feminino não tem nada. Ela manda no marido, manda em tudo, é autoritária. Feminino não tem nada de feminina. É macho. Entendeu? Sorte que está casado e o marido tem que tolerar. E igreja não pode divorciar, senão vai rapar fora. Macho. E manda homem calar a boca, irmão. Cala! Também acho. Aí onde é do ponto? Provavelmente esse macho é o macho o quê? Fêmea, frouxo. Macho fêmea. Frouxo. Mulher grita. Sangue de poder. Tá queimado. Porque o homem tem que ser sábio também. Ele vai, né? Sábio. Tá queimado. Ei, mulher, oi.
Negócio isso aí que você está gritando e mandando para fazer. Não, não, os anjos têm poder. Vamos sentar aqui para conversar, ué. Não, aqui, ó, vamos para a Bíblia aqui, vamos para a palavra, abrir a palavra e vamos para a palavra. Tem que ter sabedoria também. Sabedoria. Agora, isso é perceptível. Isso é perceptível. Eu estou falando, irmão, de eu ver um negócio que assim, foi subindo assim, e agora que eu estou gordinho, demora a encher, né? Foi subindo sangue assim, de baixo assim, ó, para cima. A mulher, o camarada estava assim, perto de nós assim, ó. A mulher chegou e falou assim: já lavou as vasilhas? Cheguei em casa, quero ver com as vasilhas lavadas, que nós combinamos que foi a vasilha lavada. E eu, na hora que eu tenho espírito da curiosidade, eu fiquei despistado, eu falei assim: eu quero ver o que esse cabra vai arrumar agora. Aí eu aqui assim, olhando, conversando aqui, e o olhar cá, foi educação mesmo, foi educação. Eu conversando aqui, ei Mike, sem educação nenhuma. Eu conversando aqui, e aqui, ó. Eu falei: eu quero ver se esse cabra vai ir. Ele despistou e tchum, foi para casa. Quando vi assim, ele estava virando na esquina. Foi fazer o quê? Que a mulher mandou. Eu não estou dizendo que o homem não vai lavar. Eu não estou falando nada disso, tá, gente? Nem é assunto nosso aqui. Nem é assunto. O que eu estou dizendo é o seguinte: homem precisa ser homem, mulher. E outra coisa, não é negócio de homem, porque é homem, tem que mandar a mulher, que mulher não é capaz também de macho, não. Fala bem aí, irmã. Isso. Porque é homem, então o homem manda. E a mulher é capacho. Não, mulher não é escrava de homem também não. Entendeu? Homem é homem, mulher é mulher, cada um no seu papel. Isso foi falado semanas anteriores. Mas aqui eu vou falar que tem uns cabra frouxo que precisava não é da capa do Elias, não, do cinto do Elias. Hein? Não, esse não vou nem falar. Esse aí, ai, tua coisinha, ai, uns camaradas, ai, do medo. É homem, pá. Eu, por exemplo, eu tenho fobia a cachorro. Porque eu não tratei isso. Eu tenho fobia a cachorro. Porque eu fui mordido quando criança. Eu tenho fobia a cachorro. Se eu chegar ali, estiver passando aqui, tiver 2 cachorros na rua, ele rosnar para mim, é só se não tiver outro caminho. Se tiver, eu volto, e vou dar a volta para poder passar fora dele. Agora, se minha mulher estiver comigo, vou passar bem, pode passar. Vou passar para lá de cá. Tal. Por dentro, Abraão, aquele branco, igual fantasminha assim, saindo. Passou do cachorro, para passar bem, vamos passar aqui não, para passar aí, ó. Isso, o cachorro passa aqui, eu chuto ele todinho aqui. Isso, sozinho eu não passo. Só Deus sabe. Sozinho eu não passo. Macho, rapaz, é macho, não é camada que. Vai lá, amor, olha o barulho lá fora, lá, vai lá, vê lá, acho que é ladrão, hein? Vê lá. Pastor Pablo, continua, meu príncipe. Tópico 2, só lê o tópico. Constituição moral. Não, 3. 3 agora, constituição da sexualidade. Isso, lê para mim agora aí. Ao criar o ser humano, o macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Ai, papai. Continua. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Isso. É isso. Nessas palavrinhas S, você fala anexo. Anexo. Por causa das crianças. Tá bom. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos, né, com os propósitos divinos da sexualidade e da reprodução. O relacionamento anexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê que a satisfação completa entre o homem e a mulher na busca da realização. O que? Realização o quê? Realização o que aí? Conjugal. E o que mais? E na procriação da espécie. Então perceba que isso já é um fator de Deus. E no fator de Deus, a realização anexual, ela está ligada a homem e mulher. O homem se satisfaz na mulher e com a mulher, e a mulher no e com o homem, e nunca o homem com o homem e a mulher com uma mulher.
Olha que maravilha. Olha que maravilha. Okay? Então, nesse caso, o que o comentarista está dizendo aqui nas entrelinhas? O anexo, ele é tanto procriativo, que está falando de espécie, quanto recreativo. Hein? O anexo é tanto procriativo, questão de espécie, quanto recreativo. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Pablo. A união monogâmica. Não, segura. Tópico 3. Efeitos da ideologia de transgênero. Só leia para mim. Depreciação. Isso. 1. Depreciação Da heterossexualidade. são os efeitos. Vimos. Segura. Esses são os efeitos. Tá? Primeiro efeito aí da ideologia transgênero. Primeiro, depreciação da heterossexualidade. Então, a ideia de um homem e uma mulher acabou sendo depreciado. Tá? Isso é uma heteronormatividade. Ok? O povo conservador empurrando goela abaixo as suas normas e tentando fazer com que o padrão seja homem e mulher. Então, o que eles vão fazer? Vão depreciar. O casamento hétero vai ser depreciado. Subtópico 2. Construção de narrativas. Construção de narrativas. Dentre elas, isso aí, você vai ter aí agora o que? As militâncias criando falas em todas as áreas possíveis. Todas as áreas possíveis. É porque o comentarista aqui nesse recorte não dá para ele abordar. Ok? Tentando mostrar que há um hiato, uma separação entre a identificação biológica com a identificação mental. Só que isso não tem nenhum tipo de fundamentação. Quer ver? Lê para mim, pastor Pablo, por gentileza. Aí, ó, cá embaixo, ainda no subtópico 2, cá embaixo vai estar bem assim, ó. De outro lado, vê se você consegue achar aí. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, American College, né? Publicou que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento de gênero, entre parênteses mente, com o sexo anatômico, entre parênteses corpo, e não fazendo intervenções evasivas no corpo. O que ele está dizendo? Que esse desajuste entre mente e corpo deve ser resolvido. E não necessariamente a modificação do órgão genital. Que é o que estão fazendo, inclusive tentando apoiar com que crianças o façam. Pode você ver. Com que crianças o façam. Você pega a PL 122 e leia para você ver. Não só ela, como a outra resolução. Você vai ver. Eles tentando fazer com que crianças tenham o direito à revelia do interesse de seus pais. A criança decida o que fazer. O do Nicolas Ferreira, retrasada, estava debatendo numa sessão plenária, isso que estava sendo voltando em questão. Olha aí. Em votação. Aí, ó, viu? Para ser financiado. Deputado federal Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, debatendo sobre isso, porque isso está tentando voltar agora. E agora é a hora de voltar mesmo. Isso aí, agora é a hora de voltar. Exatamente, pastor Pablo mencionou aí. Inclusive, a cirurgia financiada pelo Sistema Único de Saúde. Você vê? Crianças podendo fazer troca do seu. Criança, vocês entendem o que eu estou dizendo, gente? Criança decidindo. Eu estou falando de um adulto, seus 25 anos. Não, estou falando de uma criança decidindo. Você imagina uma criança decidindo cortar lá o negocinho. Ela pode ir lá. Nem penugem tem ainda. E já decide se pode cortar ou não. É mole? Pode ir lá com livre acesso. Por isso que eu estou dizendo que a igreja precisa se manifestar, a igreja precisa se posicionar. A igreja brasileira precisa sim se posicionar contra essas coisas. E o que mais aí, pastor Pablo? Terceiro ponto aí. Vai para a linguagem. Não, por gentileza. Continua. B. Meninos
não nascem com cérebro feminizado. E meninas? E meninas não nascem com o cérebro masculinizado. Ok, então já caiu por terra isso. C. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Viu aí? Viu aí? Então, não é científico nada disso. É apenas uma narrativa. Qual é o terceiro efeito da ideologia transgênero aí, pastor Pablo? Linguagem neutra. Linguagem neutra. Todos. Chegar aqui e falar assim. Primeiro, boa noite a todos, a todas. A paz do Senhor a todos e todas. Não precisa a todas, irmão. Só todos. Paz do Senhor a todos. Aí viu o pastor. Meus irmãos, congressão. Paz do Senhor a todos e todas. É todos já. Está incluso todas. Todas e todas. Aí, para piorar, agora inventaram o neutro. Paz do Senhor a todos, a todas e a todos. Aham. 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 Isso aí, porque vão arrumar problema, porque não pode ser ensinado sexualidade na forma com que eles querem. Nessa forma não pode ser ensinado. É por isso que eles precisam de aprovação. Tá? Não pode ser ensinado. Gente, isso é muito sério. E isso inclusive dá uma outra plenária sobre o que estão ensinando os nossos filhos nas escolas. Tá? Dá uma outra plenária. Pais precisam se posicionar. Queridos, meu tempo estourou. Deus abençoe a todos. Só todos, tá? Meu pastor, muito obrigado. Aleluia. Graças